Boa noite, Igreja do Senhor, povo de Deus, nação santa, espalhado por vários locais da nossa cidade, demais locais. Muito boa noite a você, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos mais uma vez juntos prestar um culto de louvor ao nosso Deus. Queremos nos apresentar ao Senhor como adoradores, aqueles a quem o Pai procura, verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Eis-nos aqui, a Igreja do Senhor, povo de Deus. Vamos nessa noite, com muita alegria nos corações, render graças ao Senhor, ao nosso Deus. E eu convido você aí na sua casa. Vamos nos aquietar para juntos nos conectarmos com o nosso Deus, que é merecedor do nosso melhor. Amém? Então se assente, pare aí o que você está fazendo nesse momento, coloque-se na presença do Senhor, né? Coloque-se na presença do teu Pai, como filhos de Deus que somos. Nós entramos na presença do nosso Pai e, portanto, vamos nesse momento, abaixe sua cabeça, meu querido irmão, minha querida irmã, onde você estiver, e vamos fazer uma oração de louvor ao nosso Deus, de entrega. Vamos estar colocando os nossos corações na presença do nosso Deus, porque nessa noite importa agradar ao Senhor. Vamos orar. Santo Deus, bendito Pai que estás nos céus, eis aqui, Deus, a tua igreja, o teu povo, os teus filhos diante da tua presença, Senhor. Deus, estamos aqui humildemente, Senhor, queremos te dizer que o Senhor é o nosso Deus. Nos colocamos na tua presença como adoradores de Deus, reconhecendo, Senhor, o teu poder, a tua majestade, a tua soberania, Deus, sobre cada um de nós. Deus, que o Senhor possa receber a nossa adoração, que o Senhor, Deus, possa estar nos conduzindo, Senhor, e que tudo que façamos, Senhor, agrade o teu coração. Abençoa cada um de nós, abençoa todos os meus irmãos que estão nas suas casas, Senhor, abençoa cada um, Deus. Que haja muito amor nos seus corações, Senhor. Que haja muita gratidão nos seus corações em te cultuar. Abençoa nós que estamos aqui, todos nós, Senhor, fazendo a tua obra. Nos conduza, Senhor, nessa noite. Ó Deus, que mais uma vez o teu nome seja exaltado no nosso meio. Que mais uma vez tu seja glorificado no nosso meio, Senhor. Louvado, exaltado seja o teu santo nome para todos sempre. Amém. Amém, glórias a Deus, aleluia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Sofonias, capítulo 3, e nós vamos ler o versículo de número 17. Sofonias 3, 17. Vai procurando aí, Sofonias 3, 17, e eu vou fazer a leitura que diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar em ti com júbilo. Queridos, a palavra diz que o Senhor Deus, Ele está no meio de ti. O Senhor está no nosso meio. Aleluia, glórias a Deus. Por mais difícil que esteja a situação ou a circunstância, nós temos a certeza que o nosso Deus, Ele está no meio de nós, e Ele é poderoso para nos salvar. Aleluia. Ele tem o controle de todas as coisas. O controle está nas suas mãos. Ele é poderoso. Ele é Deus de milagres. Ele é Deus do impossível, queridos. Portanto, a Ele nós devemos nos render, porque Ele está no nosso meio. Portanto, a Ele nós devemos adorar com toda a intensidade do nosso coração. E eu convido a você, como adorador, abra sua boca e vamos juntos nos unir
nenhuma adoração única ao nosso Deus. Aleluia. Cante com muita alegria, cante com muita gratidão no coração. Ministério de Louvor. Graça e paz, igreja, boa noite. Estamos gratos ao nosso Deus por mais esse dia que o Senhor tem nos dado, para juntos entoarmos louvor e adoração a Ele. Só Ele é digno de receber toda adoração. Que você possa fazer da sua casa neste momento um altar de adoração ao Senhor. Deixa o Senhor falar contigo. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, que esse seja o nosso clamor nessa noite, amém? Vamos adorar ao nosso Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Vamos declarar. Oh, Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. A Ti, ó Deus, Teu é o poder pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Oh, oh, oh.
continuar adorando ao nosso Deus essa noite. Aleluia. Louvado seja o teu nome para todos sempre, Senhor. Adorado, exaltado seja o teu nome. Aleluias. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Então declare, igreja, nessa noite: Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Ao teu lado. Aleluia, glória a Deus. Nós temos um Deus que sempre, sempre, sempre estará do nosso lado, não importa as circunstâncias. Queridos, eu queria só dar uma palavra de gratidão a todos os nossos casais, os casais da igreja, que aceitaram o nosso desafio, que na sexta-feira, Dia dos Namorados, nós fizemos todo um preparatório aí para fazer algo, mas aprove o Senhor todas as coisas. O que importa é que a maioria dos casais, né, se mobilizou
E nós, como nós planejamos, o amor, ele foi celebrado. Independente das circunstâncias, o amor foi celebrado. Nós vimos alguns casais mandando as suas fotos dos seus jantares, do seu cantinho romântico. Então, muito obrigada. Continue celebrando o amor, vale a pena. Amém, glória a Deus. Outra coisa que a gente fala nesse instante, que não pode deixar passar, hoje é comemorado o Dia dos Pastores, e nós queremos dizer, recebemos aí uma cesta muito bonita. Muito obrigada, Igreja Batista Betânia, pela lembrança. Mais tarde o pastor vai estar falando mais detalhes. O nosso Ministério de Louvor aqui também, nossa querida Antônia, nos preparou também um momento muito especial. Muito obrigada a todos vocês, Não poderia deixar de passar em branco. Então, para você que da Igreja Batista Betânia que acha que foi passado em branco o Dia dos Pastores, não foi não, queridos. Nós celebramos da maneira que foi possível, que Deus nos permitiu. Então, nosso carinho a toda a nossa igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, agora eu convido você na sua casa, aí onde você estiver, abra sua Bíblia no Salmo 50, versículo 23. Salmo 50, versículo 23. Esse texto fala sobre algo muito lindo, chamado gratidão. E diz assim, no Salmo 50, versículo 23, na minha versão aqui: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos seus caminhos. Eu pergunto a você, você é uma pessoa grata? Você é uma pessoa grata? Você consegue reconhecer a mão de Deus na sua vida, em tudo, em todos os momentos? Você já parou? A gratidão é um sentimento tão lindo, tão lindo. O coração grato, você sabia que esse coração grato, ele atrai o favor de Deus para nós? Sim, o favor de Deus para nós. Deus ama filhos agradecidos, que reconhecem o favor de Deus em suas vidas. Por mais difíceis que os tempos têm sido, a nossa correria, às vezes você vai para um lado, vai para outro, ou você está passando por alguma situação e às vezes você não para reconhecer a bênção de Deus, o favor de Deus na tua vida. A gente esquece às vezes dessas coisas, mas a palavra de Deus, ela diz, olha, em tudo dai graça, em tudo, em todas as circunstâncias nós devemos ter os nossos corações gratos ao Senhor. Eu queria estar passando por isso, eu queria estar passando por aquilo, eu planejei isso, eu planejei aquilo. Gente, nós fizemos tantos planos, mas nós somos gratos a Deus. Nós somos gratos a Deus, porque não aconteceu como nós queríamos, mas nós sabemos que Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E o nosso Deus, Ele tem nos abençoado, querido, não só naquilo que a gente tem visto, Às vezes a gente consegue reconhecer a bênção de Deus em determinadas coisas, mas eu quero dizer para você que Deus, Ele tem nos abençoado muito mais naquilo que nós não temos visto. É verdade. Quantos livramentos eu já tive, você já teve, que você nem sabe. Quantas coisas Deus te preservou. Por isso, queridos, para os seus filhos, aqueles que confiam no Senhor, permaneçam agradecidos ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus, é a vontade de Deus que você tenha um coração agradecido. Seja uma pessoa grata ao Senhor. Se não está bom, mas aprenda a ser grato ao Senhor. A gratidão é o estilo de vida de quem confia no Senhor.
Se você confia em Deus verdadeiramente, não só de palavras, as circunstâncias não vão mudar isso na sua vida. Se você é um filho de Deus, que tem o teu coração confiado no Senhor, que está seguro no Senhor, não é qualquer situação que vai fazer você duvidar do poder de Deus. A gratidão, ela mora nos corações humildes e quebrantados. Aleluia. Queridos, como nós podemos reclamar da vida se nós somos abençoados todos os dias? Todos os dias você é abençoado. Todos os dias. A palavra do Senhor diz: bendito o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda, eu disse toda, a palavra diz toda sorte de bênção. Eu e você somos abençoados com todas as sortes de bênção espiritual. Que nesses dias o Senhor, você, eu, cada um de nós possamos dizer como o salmista: bendiga o Senhor a minha alma e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Bendiga a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só benefício. Que quando você duvidar, você possa dizer para a sua alma: olha, alma, bendiga ao Senhor, porque nós temos sido beneficiados por Ele todos os dias. Louvado seja o Senhor. E assim, queridos, com esse coração gratos, nós seguimos com mais alegria, louvando e adorando ao Senhor. Você tem motivo sim de louvar, você tem motivo sim de adorar o Senhor, porque o nosso Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Eu sei que meu Redentor vive e por fim Ele se levantará. No momento certo as coisas vão passar, no momento certo tudo voltará ao normal. Deus tem o controle de todas as coisas. Seguimos crendo, seguindo louvando ao Senhor, o nosso Deus. Vamos continuar fazendo isso com muita alegria. Aleluia. Graças a Deus, igreja. Esse é o momento de estarmos celebrando ao Senhor com alegria, com palmas. Você que está aí em casa, a vontade aqui é muito de dizer para você dar um abraço da pessoa do seu lado, mas não podemos. Mas se sinta abraçado e agraciado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Que hoje aqui está presente. Celebra ao Senhor essa noite. Que aceitou o desafio e não se conforma a amar. Decidi dedicar o meu talento, o meu corpo é instrumento, sou oferta no altar. Minha vida eu entreguei pra te adorar. Abro mão das minhas vontades, vem me usar. O melhor dos meus dias quero entregar. Em tua casa vou me ocupar. Decidi viver em santidade. Se eu pisar e os meus pés quiserem vacilar, tua força em mim me levará a trilhar os teus caminhos altos. Decidi fazer parte de uma geração que aceitou o desafio e não se conforma a amar. Decidi dedicar o meu talento, meu corpo é instrumento, sou a vida no altar. Minha vida eu entreguei pra te adorar. Abro mão das minhas vontades, vem me usar. O melhor dos meus dias quero entregar. Em
casa vou me ocupar. Decidi viver em santidade. Se eu cansar e os meus pés quiserem vacilar, tua força em mim me levará a trilhar os seus caminhos altos. Deus, aleluia. Aleluias. Nós estamos caminhando para o momento da palavra. Nós faremos uma canção e eu gostaria de convidar você a adorar ao nosso Deus, continuar adorando. Não importa as circunstâncias, não importa a situação, Deus é Deus, Deus é sempre Deus. Ele está sempre ao nosso lado. Vamos cantar todos juntos? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curar não for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus.
Aleluia. Ele é Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é Senhor das nossas vidas. Ele está no controle da nossa história. A Ele, pois, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Nós saudamos a todos que cultuam conosco nessa noite, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria é poder estar tomando parte desse culto nessa noite. E nós queremos dar as boas-vindas a muitas pessoas que se unem conosco nesse ato de adoração ao nosso bom Deus. Sinta-se bem e sinta esse calor de um adorador, mesmo você estando distante, mas o mesmo Deus que ministra em nós nessa noite aqui é o mesmo Deus que está com você nessa noite. Aleluia. Queremos mais uma vez parabenizar os nossos colegas pastores, aqueles que andam conosco mais próximo, outros que andam um pouco mais distante, mas onde quer que você esteja, meu irmão, os pastores da nossa igreja, das nossas congregações, Deus abençoe a todos vocês, os fortaleça nessa caminhada abençoada. Parabenizar a nossa juventude pelo trabalho de ontem. Sei que vocês se organizaram, planejaram. Na hora a internet atrapalhou um pouquinho, mas é isso. Todos nós estamos aprendendo a lidar, a entender, né, o funcionamento. E tem horas que a tecnologia trabalha a nosso favor, mas tem hora que ela nos atrapalha. Mas vamos seguindo. Quero também aproveitar para parabenizar a nossa igreja, aos nossos irmãos, pela serenidade, pela maturidade, pela união nessa jornada. A maneira como os irmãos têm caminhado e de mãos dadas, seguindo as orientações. E Deus tem nos abençoado, Deus tem nos sustentado. Vocês sabiam que alguns irmãos nossos, depois que nós paramos o culto aqui no templo, nunca mais conseguiram acompanhar um culto porque não dispõem de um aparelho que permita. Mas nós conversamos com eles e eles continuam fervorosos no coração. E louvamos a Deus por essas vidas. Nessa noite, o Senhor tem algo a nos abençoar, a nos edificar na sua palavra. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Leremos os versículos de 66 a 68. É um capítulo bem extenso e nós iremos ler esses 3 versículos. Evangelho de João, capítulo 6, de 66 a 68. Para você nesse momento, se puder, pegue sua Bíblia, meu irmão. Você que está em casa, né? Aproveita desafiar os demais a acompanhar a leitura. Com bastante atenção. O que Deus vai falar conosco hoje é muito maravilhoso, muito sério, mas é muito edificante. Diz assim a palavra do Senhor: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor,
para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Que Deus use essa porção do texto que lemos para ministrar no coração e na mente de cada um de nós nessa noite. Vamos orar? Bendito Deus, eterno e bom Pai. Ó Senhor, nesse momento, nós apresentamos a Ti o nosso coração, a nossa mente, a nossa atenção, porque sabemos o quão importante é o que o Senhor vai falar conosco, e nós não queremos que nada perturbe, que nada atrapalhe, porque queremos ser, ó Deus, como filhos atenciosos aos conselhos e à orientação que vem do Pai. Então, nesse momento, nós rogamos, ó Deus, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor prepare cada mente, cada coração, e que aquilo que vem de Ti para nós, ó Deus, não se perca na distração, mas que seja acolhido de bom grado e nos edifique para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Quando nós olhamos para o capítulo 6 do Evangelho de João, nós encontramos Jesus no auge do seu ministério. Já era muito conhecida em toda a Judéia. Por onde Jesus andava, cada vila, cada cidade, cada aldeia que ele entrava, ele arrastava consigo uma multidão. As pessoas interessadas em ver, em testemunhar os muitos feitos que se falavam acerca de Jesus. Mas quando você acompanha o capítulo 6 de João, vocês vão observar que Jesus faz uma pregação muito dura. E após aquela pregação, as pessoas começaram a se afastar dele. A multidão foi se dispersando. Jesus já não conseguia mais a atenção daqueles curiosos. Se você entrevistasse a maioria deles, eles se diriam decepcionados com Jesus. É como se Jesus não atendesse mais às expectativas das pessoas. Eles queriam ter contato com o Jesus que curava. E Jesus curou a muitos, mas ele não curou a todos. Eles queriam que Jesus lhes desse comida. E em várias ocasiões Jesus alimentou toda uma multidão, mas essas pessoas daqui a pouco continuavam atrás de Jesus porque estavam famintos, porque queriam mais alimento. Eles estavam na expectativa de que Jesus lutasse contra a exploração política dos imperadores romanos, contra a corrupção. E Jesus lutou, mas não da forma como a multidão esperava. E agora alguns estão decepcionados e desistindo de seguir a Jesus. Muitos estão abandonando ao Senhor. Mas eu quero trazer essa palavra para os dias em que vivemos. Nós ainda encontramos uma multidão de pessoas que em alguns momentos se aproximam de Jesus, que se interessam pelos feitos do Mestre. Há quantas pessoas buscam a Jesus em momentos esporádicos por diversas razões? Quantos vão em busca do Mestre com um grito de socorro na garganta,
Pessoas que procuram Jesus porque precisam dormir melhor, querendo que Jesus os liberte da insônia. Eu passo a madrugada me virando de um lado para outro, a madrugada em claro, eu não consigo dormir, aí eu corro e vou orar, pedindo socorro ao Senhor. Quantos estão em busca de Jesus para que Jesus cure ou os liberte de um vício, da dependência química dele ou de um familiar? Muitos vão atrás de Jesus para que Jesus restaure o relacionamento conjugal que está seriamente ferido, que está seriamente abalado. Outros estão em busca de Jesus que restaura, de Jesus que cura as enfermidades, e alguns estão com enfermidades sérias e correm para Jesus. Quantos vão atrás de Jesus para que Ele enxugue as lágrimas? Outros estão procurando Jesus para que Jesus melhore a vida deles. Nós sabemos, porque conhecemos as Escrituras, sabemos o poder dele, e que Jesus é capaz de fazer tudo isso e muito mais. O problema é que aquela multidão que está se afastando de Jesus, que está deixando de seguir a Jesus, tem essa como sendo a única motivação. Eles querem ver o Senhor fazer prodígios, eles querem ver o Senhor fazer milagres, eles querem ver o Senhor atendendo às demandas da multidão. E aí, quando o Senhor não faz isso, eles se afastam. Irmãos, há pessoas que só se interessam pelo Jesus médico, aquele que cura toda e qualquer enfermidade. E aí, onde sabem que Jesus está curando, se fala que Jesus está operando, ele vai, porque é isso que lhes interessa em Jesus. E a Bíblia mostra que ele tem poder para curar. Mas há outros que só estão em busca do Jesus advogado, aquele que tem solução para todas as causas, para todos os problemas. Eu quero Jesus olhando para a minha realidade, quantos problemas eu tenho, venha, resolva os meus problemas. Jesus pode resolver problemas, e alguns estão interessados nisso. Outros se interessam pelo Jesus, dono do ouro e da prata, dono de toda a riqueza. Ele pode me fazer melhorar de vida, ele pode fazer com que o meu negócio prospere, ele pode mudar a minha realidade financeira. Alguns estão interessados no Jesus segurança. Ele pode me proteger de todo mal, ele pode colocar um anjo na minha casa e não deixar que nada de ruim aconteça comigo. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Se é só isso que te atrai em Jesus, se é só isso que te move em alguns momentos a buscar Jesus, você corre um sério risco de ir parar na multidão dos decepcionados, na multidão daqueles que agora já não querem mais saber do Mestre. O propósito da vinda de Jesus a esse mundo não foi construir um paraíso para o homem na terra, mas criar um caminho que conduza o homem ao céu. E o caminho, a palavra mostra, o caminho é Ele. Em João 14,6, ele se apresenta como sendo esse caminho. Eu sou o caminho. O caminho é viver com Ele. O caminho é andar com Ele. Mas não adianta
saber do caminho e não andar no caminho. A multidão começa a conhecer Jesus. E ele está dizendo: eu sou o caminho. As pessoas ouvem a palavra, ouvem os ensinamentos, mas não querem andar no caminho, não querem andar com o mestre. Eles querem aquilo que o mestre pode oferecer a eles. Não adianta andar no caminho e se desviar do caminho. Quantos que nós conhecemos que iniciaram a trajetória, que iniciaram a caminhada? Talvez você que está nos ouvindo, nos assistindo agora, seja um dos que em algum momento esteve no caminho, mas deixou o teu coração se mover pelos interesses, deixou o teu espírito se abater por uma expectativa que você alimentou e que viu isso frustrado, e você deixou, você desistiu, você está à margem. Queridos, ainda hoje, muitos estão desistindo de seguir a Jesus, porque começaram a perceber que a proposta do Evangelho não é resolver todos os problemas que o homem tem. Não é atender todos os caprichos. Não, queridos. Olha, todos nós que seguimos a Jesus, conhecemos alguém, um servo de Deus, que em algum momento teve dificuldade de dormir, que chegou até a usar remédios para isso. Serve a Deus, é o crente. Todos nós conhecemos servos de Deus que continuam enfrentando lutas dia a dia, vencendo algumas, perdendo outras, mas são servos de Deus. Quem não conhece um cristão sincero, genuíno, que acabou fracassando no relacionamento conjugal, e nem por isso deixou de ser um servo genuíno? Quem não conhece homens e mulheres de Deus que na caminhada em algum momento enfrentaram problemas emocionais, que enfrentaram depressão, oraram, colocaram diante do Senhor, mas não tentaram fazer do Senhor seu servo, que atendesse tudo na hora em que fazem a súplica. Todos nós conhecemos servos de Deus, homens e mulheres que caminham firmemente, que convivem com algum tipo de enfermidade, algumas que melhoram, outras que vivem com isso continuamente. Eu conheço crentes em Cristo Jesus que vivem uma vida solitária, mas servo de Deus. Eu sei que você conhece homens santos, mulheres santas, que financeiramente tem quase nada, que materialmente falando, às vezes depende da ajuda, de um favor de um e de outro. Se o que atraísse essas pessoas a Jesus fosse apenas aquilo que Jesus realizasse, elas estariam engrossando a multidão daqueles decepcionados. Ei, o Evangelho não é um projeto para resolver todos os problemas do homem, os problemas materiais. Não, Jesus não se apresenta como um supermercado de bênçãos. Venha e pegue a sua bênção, pegue o seu milagre, pegue a sua cura. Mas algumas pessoas estão sendo ensinadas erradas, estão sendo conduzidas a um falso Cristo. Ele não se apresentou dessa maneira. Jesus não é um investimento onde
eu só ganho, eu só ganho, eu só conquisto. Onde é só vitória, não. Quando nós olhamos o ministério do apóstolo Paulo, quantas perdas aos olhos humanos. Se analisássemos a vida daquele homem com o olhar humano da época, nós encontraríamos Paulo no ato da conversão no ápice, profissionalmente bem-sucedido, extremamente respeitado, financeiramente estável, estabilizado, socialmente admirado. E aí você vai observar que com o evangelho, aos olhos dos homens, Paulo vai fazendo isso, ó, descendo um degrau após degrau. Começa a viver sustentado pelo amor dos irmãos e das igrejas. Aos olhos das autoridades, ele vai se tornar um louco, um desprezado. Era um homem de oração. Materialmente falando, já não se ouve mais falar de uma casa de Paulo, mas um homem que vive entendendo que ele não está perdendo nada. Quando ele escreve a carta aos Filipenses no capítulo 3, versículos 7 a 11, e ele toca nesse assunto, ele dá uma declaração de uma pessoa que passou a ter uma compreensão de vida e de reino muito mais profunda, e ele diz, Filipenses 3, 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Aleluia. Ele está agora dizendo, eu sei o que de fato é valioso na vida. O versículo 9 diz, e ser encontrado nele, não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas como que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Por isso, quando Jesus olha a multidão se dispersando, as pessoas virando as costas para ele, como se dissesse, se tirar a cura, se tirar os milagres, é mais um profeta, não há mais nada de interessante nele. Jesus olha para os 12 que estão ali e diz, e vocês? Vocês também pensam da mesma maneira que eles? Vocês também estão comigo com o mesmo sentimento que eles? Vocês serão os próximos a virar as costas para mim, a ignorar aquilo que eu falo, a me deixar? Irmãos, naquele momento, Pedro, arrebatado pelo Espírito Santo, tomado pela sabedoria dos céus, ele se levanta e ele devolve a pergunta de Jesus com outra pergunta: Senhor,
para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Quando ele diz para Jesus, para quem iremos nós? Ele está perguntando, fora de ti, longe de ti, qual a alternativa que nós temos? Qual é a outra opção? O que pode se comparar a Cristo, ao nosso mestre? Nós temos Jesus, fora dele. Qual é a alternativa? Qual é a vida que o homem pode ter? O que se compara a ti, Senhor? Com Jesus nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos lutas, mas sem Jesus, essas lutas desaparecem, essas dificuldades se amenizam, os problemas somem. Mas uma coisa, Pedro está dizendo, nós enfrentamos tudo que enfrentamos, mas o Senhor está conosco, o Senhor está conosco. É terrível imaginar passar pelo que estamos passando sem Cristo em nós. Ele é a nossa esperança. Irmãos, eu temo e tremo imaginar alguém que está nesse momento entrando num leito de UTI, sem Cristo no coração. O que lhe resta? Qual é a alternativa? É olhar para aquele homem, aquele médico que estudou sim, que se preparou sim, mas que é um ser mortal como ele, falho como ele. É olhar para aqueles equipamentos que são muito bem elaborados, atos de mentes inteligentes, mas é ficar olhando aqueles equipamentos funcionar. Eu confio nisso. Pedro está dizendo, Senhor, não há vida sem ti, não há outra alternativa, não há. Quem é que se interessa por nós de forma verdadeira além de ti? O que nós éramos antes de te conhecer? Onde nós estávamos antes do Senhor surgir? Experimentamos muitas coisas na vida, mas nada se compara ao nosso mestre. Nada se compara à vida com Cristo. Nós não temos alternativa. É isso que Pedro está dizendo. Voltar. Irmãos, eu não consigo entender como alguém que conhece a palavra, que conhece o mestre, que teve a experiência, o contato com a luz, irmão, se afasta, se distancia. Eu não consigo entender quando eu converso com alguém e essa pessoa diz, olha pastor, eu já tive um dia cantando lá, eu já tive um dia pregando o evangelho, eu já tive um dia andando de porta em porta, anunciando as boas novas, e hoje está afastado, e hoje está distanciado. O que você encontrou mais precioso do que Cristo? Que coisa mais valiosa você encontrou que Ele? Pedro está dizendo, não existe. Pedro não duvida. O que ele está dizendo é, Senhor, tu tens a palavra de vida eterna. Desde o momento que nós te conhecemos, de fato nós começamos a aprender a viver. De fato nós começamos a entender o sentido da vida. Tu és a nossa única alternativa. Tu és a nossa única alternativa.
Eu quero dizer para você nessa noite: Jesus é a nossa única alternativa de uma vida regenerada. A única. Eu vejo muitas pessoas orando, desejando, orientando alguém a mudar de vida. Ele precisa mudar de vida, ele precisa transformar o viver. O único que é capaz de produzir isso num ser humano é Cristo. Há uma palavra na Bíblia chamada regeneração. E é pegar uma vida torta, uma vida defeituosa, uma vida que está completamente andando na direção errada, e Jesus quebra essa vida e restaura e regenera e gera uma nova vida. Viver com Cristo, portanto, é viver em nova vida. E em 1 Pedro 1,3 a palavra diz: conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Só Jesus pode mudar a vida de uma pessoa completamente. Não há alternativa. Não adianta você fazer uma terapia. Não adianta você pegar aquelas pessoas que mexem com a mente para tentar colocar as coisas no lugar. Elas serão bons assessores, né? Elas irão dar bons conselhos. Mas Jesus é que é capaz de moldar uma nova vida. Jesus é a única esperança do homem viver em liberdade. Sem Ele a vida é uma eterna prisão. Uma eterna prisão. Porque a maior prisão que existe nesse mundo é o pecado. Às vezes você está querendo libertar uma pessoa de uma prática errada, de uma conduta, sabe, de uma conduta detestável. Você está querendo libertar uma pessoa de um vício, mas a origem de tudo isso é o pecado, é a desobediência, é a distância entre o homem e Deus. E só Cristo é capaz de mudar isso, de dar a verdadeira liberdade. Em João 8,36 ele declara: se pois o Filho ele, Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é a nossa única alternativa de liberdade. Você tem duas opções nesse mundo: ou vive preso ou vive livre. E só é livre quem tem Cristo no coração. Jesus é a nossa única alternativa de cura completa. De cura completa. Sabe por quê? Porque só Ele é capaz de curar o homem do maior mal que atinge a humanidade, que é o pecado, que é a cegueira espiritual. Dele deriva todas as outros males. Não adianta você bater no peito e dizer: eu estou com saúde hoje, eu sou forte, eu sou robusto. Não adianta se você não tem Cristo no coração. Você está sendo destruído pelo pecado dia a dia. Em Lucas 9,11 diz: ele acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Eu não estou dizendo que quem está enfermo não deve orar por cura, mas eu estou dizendo que não há cura duradoura para quem está fora de Jesus. Ele é a única alternativa. Jesus é a nossa única alternativa de paz. Única. Não há paz fora dele. Não há paz. Mas com ele nós experimentamos a verdadeira paz, porque a Bíblia o apresenta como príncipe da paz.
o princípio. Toda paz deriva dele. E Paulo, escrevendo sobre isso na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos de 13 a 14, ele diz: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Você sabia que uma pessoa que tem Cristo no coração, que tem Cristo governando a vida, é capaz de lá no leito do hospital sentir uma profunda paz? É capaz no meio de uma solidão terrível sentir uma profunda paz? É capaz de, vivendo num ambiente extremamente hostil, sentir uma perfeita paz? Porque a paz mora nele, habita nele. É isso que Pedro está dizendo. Nós não temos alternativa. Jesus é a única alternativa de salvação para esse mundo. A única. A Bíblia diz que não existe um caminho, não existe outra possibilidade. Em Atos 4:12, Pedro diz: e em nenhum outro, não há nenhuma força nesse planeta capaz de salvar o homem da condenação eterna, a não ser Cristo Jesus. Por isso, a declaração de Pedro, movido pelo Espírito Santo, diante da pergunta de Cristo, é algo maravilhoso. Tu tens a palavra de vida eterna. Senhor, não há nada que esse mundo ofereça, nenhum prazer, nenhum poder, nenhum tesouro que se assemelhe àquilo que nós encontramos em Ti. Tu és a nossa única alternativa. Naquele dia, quando muitas pessoas viraram as costas para Jesus, quando muitas pessoas se decepcionaram com Ele, Jesus olhou e perguntou para os seus discípulos: vocês também vão me abandonar? E você nessa noite, diante dessa pergunta, se a oração que você tem colocado no altar do Senhor há muito tempo até agora não foi atendida de acordo com a tua expectativa, isso vai te fazer esfriar espiritualmente, isso vai te entristecer, isso vai te mover do caminho. Qual é a outra alternativa? Só Ele tem a palavra de vida eterna. Ele é a única. Ele é a única alternativa de uma genuína transformação de vida. Ele é a única alternativa de uma vida com liberdade. Ele é a única alternativa de experimentarmos a cura completa. Ele é a única alternativa de vivermos a paz nesse mundo. Ele é a única alternativa de salvação. É o caminho que nos conduz a Deus. Por isso, glórias, glórias ao nosso Senhor, ao nosso Mestre, a Cristo Jesus. Aleluia! Glorifique a Deus nessa noite. E não permita que nada vos movais desse entendimento. Porque Ele tem a palavra de vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos orar. E eu sei que nessa noite há muitas pessoas que estão ao nosso alcance e que estão ouvindo essa mensagem. Você que está nos acompanhando
e que ainda não tomou uma decisão verdadeira, genuína, pública, de abrir o teu coração para Cristo, você pode, nesse momento, onde quer que você se encontre, fazer isso. Você que já teve a oportunidade de visitar um templo, uma casa de oração, um santuário, um culto, que já pensou em se converter a Cristo, mas por vários motivos você ainda não tomou essa decisão. Sabe o que você está dizendo com esse gesto? Eu tenho outra alternativa. Ainda há alguma coisa que eu estou encontrando que é mais interessante do que ele. Pastor, como você pode dizer isso? Porque não dá para nos dividirmos, não dá para servir a Cristo e servir aos nossos interesses, não dá para abraçar o mundo e abraçar o Senhor. Por isso, nessa noite você pode abrir o teu coração. E aí, mesmo que não tenha uma pessoa aí perto, não tenha um pastor, não tenha uma liderança, não importa. A decisão é primeiro do homem com Deus. Depois você vai ter a oportunidade de publicar essa decisão em algum momento. Mas nesse momento, ore com o Senhor, fale com Ele, Ele te ouve. Ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu entendo que essa palavra que chegou aos meus ouvidos nessa noite vem do Senhor. Eu sei que o Senhor se importa comigo. Eu percebo que o Senhor quer o meu melhor, mas o meu melhor é estar junto com o Senhor. Por isso, nessa noite, tocado pelo Espírito Santo, eu abro meu coração para Ti. Eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu Te confesso como Senhor da minha vida. E eu assumo o compromisso de andar contigo no Teu caminho, seguir os Teus ensinamentos, viver em obediência à Tua palavra. Mas é possível também que você que está me ouvindo nessa noite aí, já tenha em algum momento conhecido o caminho, já tenha em algum momento estado participando ativamente, envolvido numa igreja, já tenha testemunhado de Cristo, mas algo te moveu do caminho, e quando você deixa o caminho, você está dizendo com a tua atitude: eu encontrei algo melhor, eu encontrei outra opção. Mas nessa noite o Espírito Santo te revela: filho, fora do caminho só há perdição, fora do caminho só há desespero, fora do caminho não há esperança. Volta para o caminho, volta para Cristo, te reconcilia com Ele. E se você foi tocado por essa palavra, onde quer que você se encontre nessa noite, faça uma oração, te reconciliando com o Senhor. Ore comigo. Senhor Jesus, o Senhor um dia se apresentou a mim, e eu abri o meu coração para Ti, e eu Te confessei como meu Salvador, e eu comecei a Te servir com os meus irmãos, mas eu permiti que o olhar para o mundo, que o desviar do olhar para a direção certa, esfriasse o meu coração e me afastasse do caminho. E hoje eu me encontro afastado da comunhão contigo e da comunhão com a tua igreja. E hoje eu não exerço mais o dom que o Senhor colocou em mim, mas eu reconheço nessa noite que não há nada comparado a Ti. Por isso eu me reconcilio, eu volto para o caminho, eu volto para a trajetória que o Senhor havia me colocado.
Eu te peço, Senhor, restaura o meu coração, restaura a minha fé, restaura o meu dom, me coloca de volta no caminho. Aleluia. E que o Cristo que habita em nós, o Emanuel, o Deus conosco, continue a cada dia ministrando em cada um de nós, e que nada, absolutamente nada que o mundo nos apresente, nenhuma ilusão seja capaz de ofuscar o brilho de Cristo nas nossas vidas. Louvemos a Ele eternamente. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Você está alegre nessa noite? Adore Ele, glorifique a Ele, louve-o com todo o seu coração. Aleluias. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Declare nessa noite. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Declare nessa noite. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És o Deus, és Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. O Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus, Deus, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. então declare com fé nessa noite. Posso enfrentar o
sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Os olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Declare, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. A palavra do Senhor vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Aleluia. Tudo que há na sua palavra vai se cumprir. Não ficará, a Bíblia diz, não ficará um tio nessa palavra que não seja cumprida. Por isso, nós cremos na palavra, nós pregamos a palavra, e a nossa fé é alicerçada nessa palavra. Que culto maravilhoso, que coisa abençoada. Olha, você pode ajudar a propagar essas boas novas. Eu sei que nós temos enfrentado, às vezes, durante a semana, algumas programações nossas, a dificuldade com as nossas transmissões. Isso não é uma exclusividade nossa, as igrejas, né? Aumentou muito as transmissões de cultos. Louvado seja Deus por isso, porque no meio de uma crise se percebeu a oportunidade maravilhosa que está ao nosso dispor, que é pregar, que é cultuar a Deus e atingir muito mais pessoas. Mas eu sei que é chato, às vezes nós estamos acompanhando a programação e de repente começa a falhar. Mas eu quero deixar uma orientação para você, que eu sei que a maioria já sabe. Qualquer programação nossa que nós transmitimos ao vivo, depois ela é postada no canal. Então, se você teve dificuldade, a sua internet travou, a própria que está transmitindo o culto, aí você tenha paciência, depois você vai lá, né? Aí com calma, no seu horário, no seu tempo, você assiste, né? E glorifica a Deus. O importante é que você esteja prestigiando, né, aquilo que a igreja está promovendo para a edificação do corpo de Cristo. Meus queridos, essa semana queria pedir oração aos irmãos para que a sabedoria dos céus oriente a liderança da igreja. Nós vamos ter uma reunião, vamos marcar uma reunião para decidirmos sobre a volta dos trabalhos presenciais. Nós precisamos decidir quando e como, tá? Então nós não estamos de antemão nos comprometendo com nenhuma data, mas nós estamos nos comprometendo de maneira prudente, sábia, buscando essa sabedoria em Deus e pensando, né, no reino. Nós vamos então estar orando e vamos estar conversando, e depois nós vamos estar comunicando aos irmãos nos grupos da igreja, tá? Sobre essa volta aos cultos presenciais e a forma como isso se dará, tá? A maneira como isso se dará, de maneira sempre serena, cautelosa, prudente,
como tem sido, né, as ações da nossa igreja. Então esteja orando por isso. Mas nós também queremos dizer a você que, né, já se acostumou a acompanhar as transmissões do nosso culto, elas não vão parar, né? Na verdade, nós já transmitimos os cultos de domingo, da sexta, domingo principalmente, já fazíamos a transmissão e nós vamos continuar transmitindo os trabalhos. Então, aqueles que não são da nossa congregação, mas que gostam, aqueles que são, mas que nos momentos iniciais não puderem estar conosco, não se preocupe, você vai continuar acompanhando os nossos cultos e cultuando conosco. Amém? Aleluia. Glórias ao Senhor. Nós então estamos concluindo esse culto coletivo, mas desafiando você a manter o seu culto pessoal o tempo todo com o Senhor. Nesse momento vamos orar e receba do Senhor a bênção. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia, tenha compaixão de ti. Que o Senhor Deus levante a sua mão, estenda a sua mão sobre o seu lar, sobre a sua família, para te abençoar, para te guardar de todo mal, e que onde quer que você ande, a paz do Senhor esteja derramada de maneira sobrenatural sobre a tua vida, hoje e continuamente. Amém. Amém. Uma semana abençoada a todos. Aleluia. Tudo tem uma história, tem um princípio, e na perspectiva bíblica, nada acontece por acaso. Como diz Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Assim, aprove ao Senhor que em dezembro de 2010, o pastor Francivaldo, juntamente com sua esposa Renilde Melo, assumisse o ministério pastoral da Igreja Batista Betânia no Anjo da Guarda, recebendo a missão de pastorear o rebanho de Deus, cuidando e velando por almas que o Senhor confiou a ele. Nesse percurso de quase 10 anos, Deus tem operado maravilhas na sua igreja, usando o seu servo na propagação do Evangelho. Por meio do ensino relevante da Palavra de Deus, vidas têm sido restauradas, famílias edificadas, e o nome de Jesus tem sido glorificado. Hoje, manifestamos nossa alegria e louvor a Deus pela vida do seu servo, que nos tem alimentado com pão espiritual, a santa Palavra de Deus. Parabéns ao nosso pastor pelo seu dia. Amada igreja, a graça e a paz do Senhor. Em nome da MCM, venho parabenizar o nosso amado pastor pelo seu dia. Parabéns, pastor, pelas suas mensagens que têm muito edificado as nossas vidas. E uma mensagem que edificou muito a minha vida, eu creio, é dos irmãos também, foi a do dia 19 de abril. O tema da mensagem, quando os ventos são ao contrário, que está registrado lá em Mateus 14:22. Confesso aos irmãos que neste dia, vento, tempestades, estava mesmo ao contrário da minha vida. Mas aquela mensagem serviu de acalanto para mim e creio também muito na vida dos irmãos. E não só mensagem de acalanto, mas mensagem de exortação, porque Paulo também está registrado lá em 1 Timóteo, capítulo 6, depois os irmãos podem ver. São mensagens de exortação para Timóteo,
e que o pastor também tem trago mensagem de exortação. E por isso eu agradeço a Deus pela vida deste homem e da sua esposa. Parabéns, pastor. Boa noite, Igreja Graça e Paz. Nós estamos aqui hoje, nessa noite, para homenagear o nosso pastor, né? O pastor é aquele que ama cuidar das ovelhas do Senhor, da vida espiritual, melhor dizendo, né? Então, falar do pastor Francivaldo eu, pelo menos, tenho inúmeras experiências, né? Houve dias que eu cheguei muito angustiada na igreja e o pastor Francivaldo estava sempre com uma palavra e confirmava aquilo ao meu coração. Muitas das vezes eu converso com ele depois, não foi uma nem duas, são várias, né? E eu quero deixar nessa noite um versículo para ele que está em Números, capítulo 6, do versículo 24 ao 26, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Pastor Francivaldo, que o Senhor permaneça dessa forma com suas ovelhas, cuidando das nossas vidas espirituais. E o que eu tenho para dizer, o Senhor é feliz dia do pastor. Seja a paz do Senhor. Nessa noite nós queremos parabenizar o pastor Francivaldo pelo dia do pastor. O grupo Guerreiros de Oração está aqui para dizer para ele que ele tem sido uma bênção para a nossa igreja. E queremos também deixar uma palavra que está no livro de Isaías, capítulo 61, verso 1, que diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E é isso que o pastor tem feito, através da palavra do Senhor que ele tem proclamado. Muitas pessoas têm chegado ao arrependimento e têm sido salvos através da palavra pregada pela boca do servo do Senhor. E nós queremos agradecer a Deus pela vida dele e que o Senhor continue usando para a glória de Deus e que seu ministério seja uma bênção. Aonde quer que você vá, onde quer que você ponha as suas mãos, seus pés, que lá será uma bênção e será próspero, porque Deus está com você. Amém? Glória a Deus. Pastor querido, graça e paz, Deus abençoe sua vida. A palavra de Deus, ela nos diz: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Essa é a sua missão. Na qualidade de pastor da Igreja Batista Betânia, você tem a missão de pregar, de ensinar, de exortar, e graças a Deus que Deus tem lhe dado essa missão e você tem executado. Na qualidade de educadora cristã da Igreja Batista Betânia, eu reforço a palavra de Deus dizendo que Deus lhe abençoe grandemente. Cada dia mais que você cresça na graça e no conhecimento de Deus e que possamos juntos caminhar rumo ao céu. Deus te abençoe e te guarde. Graças a Deus, meu querido pastor Francivaldo, meu colega, meu amigo, que Deus te abençoe nesse dia tão especial, que você possa se sentir abraçado pela igreja. E eu faço parte desse corpo que é a Igreja Batista Betânia, e graças a Deus por a sua vida. E a sua vida tem sido um exemplo de vida para nós, como pastor dedicado, pastor que prega a palavra. Isso é importante. Eu quero deixar apenas um texto para meu irmão, que está lá em Números capítulo 6, quando Moisés dá a bênção sacerdotal, e essa palavra também vai de encontro ao meu irmão. E diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor traga sempre uma paz em seu coração. Cuide das ovelhas do Senhor como se fosse realmente algo mais precioso que Deus tem dado para o meu colega pastor no seu ministério. E assim que Deus te abençoe. E neste dia, sinta abraçado pela igreja, e assim seja. Amém. Queridos, boa noite. Segundo domingo de junho, considerado dia do pastor. Diante de toda a situação que estamos passando nesses últimos dias, nós cremos e confiamos que Deus está no controle. Mas agradecemos pela vida do nosso pastor,
um homem muito sábio, muito prudente, e que está levando a situação conforme nós estamos vendo, com toda a cautela, com todo o discernimento, com todo o cuidado. Esse amor por vidas, e o nosso pastor tem esse perfil, amar vidas. Eu agradeço a Deus, diante de todos os pastores por onde eu já passei. Glorifico a Deus por todos, mas glorifico pelo pastor Francivaldo, um homem sábio, muito dedicado, muito usado por Deus. Hoje, pastor, considerado o dia do pastor, nós queremos lhe felicitar por essa data. Eu e a minha esposa, como família Moraes, queremos lhe desejar um feliz dia do pastor. E eu deixo uma palavra que está escrita em 2 Timóteo 3, capítulo 14, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E quando chegar o final, que o Senhor possa dizer, como Paulo disse, em 2 Timóteo 4, 7, combati o bom combate, acabei a carreira e perdi a fé. Pastor Francivaldo, feliz dia do pastor. Amém? Deus abençoe. Olá, querida igreja, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu venho através desse vídeo, em nome de toda a juventude, trazer uma singela homenagem ao nosso pastor. E eu queria convidar a meditarmos no livro de João, capítulo 10, versos 16, mas eu vou me enfatizar na parte B, que diz: Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Queridos, eu acredito que a maior missão que Cristo nos deixou é que devemos ir e pregar o Evangelho. Mas Paulo bem menciona que devemos ser imitadores dele, como ele é de Cristo. Então eu acredito que a maior dádiva é ser imitador de Cristo. E o Senhor, pastor, tem sido um imitador de Cristo em suas ações, em suas atitudes, em seus comportamentos. O Senhor tem sido cuidadoso, zeloso, atencioso e sábio com a sua igreja. Por isso nós louvamos a Deus por ter um pastor dotado de sabedoria, que tem buscado os frutos do Espírito para a sua vida, para que possamos ser abençoados como ovelha. E como o texto bem diz, então elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor. E nós somos um só rebanho de um só pastor. A Igreja Batista Betânia, ela tem certeza que louva a Deus pela sua vida. E que o Senhor Deus continue multiplicando o Senhor com graça, com misericórdia, com sabedoria. E que o Senhor sempre possa ser esse homem de Deus que tem sido em nossas vidas. Que Deus lhe abençoe e fique na paz de Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida, pastor. 2020 começou diferente, né? E hoje nós comemoramos o dia do nosso pastor. O pastor Francivaldo tem sido uma bênção nas nossas vidas. E eu me recordo em certo momento, em 2015, quando ele trouxe uma palavra que falava sobre as milhas, ande a segunda milha. E aquilo ali trouxe um direcionamento, né, naquele momento, para que eu retomasse essa minha jornada ministerial. E isso tem trazido alegria aos nossos corações. A gente tem ficado alegre todos os dias, porque o nosso pastor tem cuidado da gente, tem cuidado de nós. Deus abençoe a sua vida cada dia mais e mais. E nós deixamos um versículo para a sua meditação nesta noite. Lá em 2 Timóteo 4, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Redargue-as, repreende e exorte com toda longanimidade e doutrina. Amém? Deus abençoe. Feliz dia do pastor. Feliz dia do pastor.